bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos entrando numa edição especial, porque geralmente a gente entra às 20 horas, hoje a gente está entrando à tarde, mas é por um motivo muito nobre. Nós estamos aqui com um cara inteligentíssimo que está fazendo a diferença na nossa geração e é candidato a prefeito, Pablo Marçal. Pablo, é o seguinte, já vamos começar direto ao ponto. Vamos lá. Você é um cara, já falei isso para você, que eu acho que a sua maior característica é você é indesistível, né? Batem e falam, tal, e você continua. Independentemente de política, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, Sim. o que uma pessoa precisa fazer para não parar diante das dificuldades, para ser indesistível? Porque eu lembro que uma vez você saiu no Fantástico, o negócio da montanha, e eu falei, pô, acabou, não tem como o cara... Como é que o cara vai apanhar no Fantástico? E no outro dia você fez uma live e vendeu... 20 milhões. 20 milhões de não sei o quê. Ou seja... Construiu um funil... Você acha que isso é para todo mundo ou uma pessoa nasce com dom disso, de ser indesistível, imparável? Primeiro, obrigado, Brunet. Né? Meu sonho era um dia ter esse momento com você. Falo sonho de verdade, você foi uma grande inspiração para eu chegar até aqui. Amém, obrigado. Eu lembro quando eu tinha 5 mil seguidores, eu já assistia seus vídeos. Você é um Legal. cara que influenciou bastante a minha vida e influencia essa geração. Né? Que se levantem outros Brunês aí pelo Brasil. Fico feliz. Vi que você aguentou pancada também, adoidado, para chegar onde você chegou. Meu Deus. E tô vendo que você tá aí construindo e aumentando os seus negócios, que você continue prosperando. Valeu, o Senhor te leve para um outro nível que você construiu, que é grande, não é nem a sombra do que há de vir. Amém. Meu Muito respeito obrigado por você, tá, irmão? Muito obrigado mesmo pelas palavras. Cara, Deus criou o homem e fez o homem em imagem e semelhança dele. Então, quando você olha pro corpo, você vê um hardware. Quando você vê a mentalidade, você vê o software. Só que quando você vê a alma da pessoa, você vê quem usa o computador e o software. E as pessoas não sabem usar isso. Então a mentalidade é o piloto. Nós somos um ser triuno, imagem e semelhança do Criador, né? Tem espírito, alma e corpo. E as pessoas não sabem que o espírito é uma frequência, uma sintonia, né? A palavra fala, o espírito é luz, Deus é luz. E o espírito nada mais é que uma frequência. A alma é um campo magnético, metafísico, e o corpo é um corpo físico. Então, quando você fala assim, como é que faz para não desistir? Primeiro, a pessoa, quando ela está passando um problema, o problema vai revelar a capacidade dela, o limite dela, e Salomão fala há 3.000 anos o seguinte, lá em Provérbios, é na crise que se conhece um fraco. Uhum. Então, o fraco não é aquele que está sem dinheiro, o fraco não é aquele que está sendo criticado, zoado ou memificado. Né? Tem a mumificação e tem a memificação. A verdade a crise ela é necessária para revelar quem a pessoa é. A gente é, de fato, o que a gente demonstra numa crise. Boa. Então, sabendo disso desde pequeno e vem apanhando e me desafiando e crescendo bastante, eu entendi que só tem velório quando o morto desiste. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas fizerem um velório para destruir você, elas vão mandar as flores. Né? As pessoas que você, às vezes, respeita vão mandar as flores. Em respeito a esse velório, eu vou mandar as flores. Uhum. Só tem um problema que faz aquele velório ser suspenso. Se o morto, levanta. Então, por exemplo, um cancelamento de internet, uma memificação, faz o quê? Faz um velório de uma pessoa, certo? A maioria não dá conta de seguir dali. Ela não vê dá possibilidade. Conta porque emocionalmente, espiritualmente, claro, é tudo junto? Vamos fazer, é tudo junto. Não tem como separar nada. Mas vamos fazer o seguinte. Lembra quando sua mãe atravessava a rua com você segurando a mão dela? Claro. Sua mãe tá aí agora? Não. Tem gente que tá com a mãe até hoje emocionalmente. Ele não atravessa a rua sozinho. Tem gente que era para estar empreendendo em múltiplos negócios. A pessoa até hoje é funcionário de alguém. Você é contra funcionário? Você é contra empresário? Não, não sou nenhum dos dois. Eu sou investidor e agora estou virando político, com a graça de Deus e a confiança do povo. Então, assim, você tem que deixar a mão da sua mãe igual você deixou para atravessar a rua. Você vai ter que ressignificar, desconectar dos seus pais. E não é eu que estou falando. Não é dureza do coração de alguém que quer vencer na vida. É porque a Bíblia fala, deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. A palavra que começa o versículo é deixará. Tem que deixar. Nós temos 3 famílias, assim como tudo que Deus criou, a palavra fala que o que Deus criou revela a glória dele. Ou seja, a natureza revela a glória do Criador. Quando eu comecei a observar, o Brunet, às vezes a gente, num ensino religioso, a gente pega só uma vertente. Uhum. A gente tem que ficar bom no corpo, porque o corpo é templo. A gente tem que ficar bom na alma, porque a inteligência emocional é almática. Eu vejo que você ensina muito isso. E a gente tem que ficar muito bom no espírito.
Porque o espírito é o que conecta a gente no trono. Então as pessoas, elas desistem rápido demais por elas não saberem quem de fato é Deus. Não é Deus histórico ou religioso, não. É Deus de verdade, é um acesso, que é supra-religioso. A religião faz bem? Faz bem. Tem 6 mil que são baseadas só na Bíblia. Tem muito mais religiões aí pelo mundo afora. Tem mais religião de verdade do que dialeto, pra você ter uma noção. Caramba. E aí que tá o detalhe. O detalhe é simples. Se a pessoa ela é experimentada numa crise, ela mostra o limite dela. Tem um negócio chamado batente. O batente é um limitador. Até o sonho que você que está assistindo, o seu sonho ele é limitado pelo tamanho da sua crença. Se você não acreditar, você sabe. Você veio da pobreza, eu conheço a sua história. Quando você era criança, você imaginaria chegar na fama que você tem, o sucesso, o dinheiro, você mora numa mansão, você é um homem próximo. Não, né? Só que você foi rompendo de crença em crença e seus sonhos foram mudando. E aí as pessoas, quando elas entendem de fato o que é um sistema de crença, que é o software, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em experiências novas, desafios novos, ambientes novos, gente nova para gerar essa onda nova, para aumentar o batente. Então por que você desiste? É porque você nunca assistiu um velório, um morto ressuscitando um velório. Quando todo mundo tirou a minha pessoa para zoar no começo do ano, eles não imaginavam que eu não estava afim de ir pro caixão. Eu falei, poxa, eu vou cancelar agora esse velório. E aí começaram a zoar mesmo, os humoristas. Eu fiz a lista, peguei uma caneta igual você tá aí, fiz uma lista com o nome de todos, chamei todos, falei, pode zoar, inclusive os amigos. Não vou fazer, eu gosto de você. Eu falei, preciso disso, é energia. E aí eu vou revelar por quê, que a maioria não dá conta de fazer. Todo mundo zoou, eu falei, agora vamos converter energia. Então, eu já publiquei 62 livros, e um deles é o Destravado da Inteligência Emocional. Tem um capítulo lá que fala sobre o CCC, que é o quê? Capturar energia, converter energia, mirar em algo e canalizar. Então, capturar, converter e canalizar. E aqui vai um código. Toda energia é boa. Não existe energia ruim. Já viu a gente falando assim? Nossa, fulano tem energia negativa. É porque a sua máquina não dá conta de converter essa energia. Toda energia é boa porque foi Deus que criou. A energia até existe, você que converte. É porque assim, ó, dentro do átomo tem um próton, elétron e nêutron. O elétron, que é o negativo, ele não sai correndo sozinho. O átomo se desloca com essas 3 correntes. O negócio é que a sua máquina emocional não dá conta de converter. Então tem gente que, quando sente uma pressão igual eu já tomei, a pessoa fala, é o fim da linha. É o fim da linha porque a sua vida é resumir a elogio. Vou dar um código aqui. Vai no seu cérebro, tem uma linha de comando chamada elogio. Vai lá e zera o valor. E tem uma linha de comando chamada crítica, zero valor. Se você zerar esses dois, você não depende nem de elogio nem de crítica. Você depende de uma palavra que vem de Deus. Ele já falou, seja forte e corajoso. Ele chama você de filho amado. Ele chama você de imagem e semelhança do Criador. Aí pode vir um Fantástico, pode vir a Globo, pode vir quem quiser falar de você. Você já sabe quem você é. Então isso é a identidade. Agora a pessoa tem que treinar, a pessoa tem que ter horas. Tem que soltar da mão da mãe, treinar e saber fazer. Ainda mais ajudando os outros. Quando você vai pro transbordo, é que você fica mais forte. Que você vê que funciona e o seu cérebro te dá autoridade. Agora, você conquistou, assim, o topo dos negócios, assim... É difícil um empreendedor, em pouco tempo, conquistar o que você conquistou nos negócios. Por que a política? Primeiro, o pouco tempo em conquistar as coisas, quem domina o cérebro, domina o mundo. Porque se você domina o cérebro, você domina o seu e ajuda a conectar com quem você quiser. Inclusive, ajuda pessoas a melhorar de vida e quanto mais gente prosperando na sua volta, mais próspero você vai ser. Então, eu vou contar um segredo da vida. O segredo está em dominar o cérebro. 86 bilhões de neurônios. Esse sistema aqui físico tem 37 trilhões de células. No máximo, em 3 anos, tudo que você tem de célula aí não existe mais. Já renovou tudo. Quase mais de 90% é em 1 ano. Só que a mentalidade da pessoa continua a mesma. Então, esse negócio de falar que foi rápido, usando a maioria das pessoas como referência ou usando a natureza como referência? Porque a natureza ela é próspera e infinita. Infinita. A semeadura e colheita prova que a prosperidade é infinita. Você planta uma semente de milho, colhe 1000, dependendo da terra, né, e da semente. Você colhe 1000. Você planta de novo 1000, isso aí tem que dar 2 espigas no pé para dar 1000, senão vai voltar 500. Mas vamos sugerir que volte 1000. 1000 eu planto de novo, volta 1 milhão. Se todas voltarem 1000, certo? 1000 vezes 1000, 1 milhão. Se eu plantar 1 milhão e voltar da mesma proporção, a terceira vez que eu plantar tudo que eu tô ganhando, vai dar 1 bilhão de sementes. Tem noção que você saiu com uma semente, a terra sozinha devolve 1 bi? Isso é no melhor cenário, tá, gente? E pode acontecer 1 ano dependendo da terra, se tiver 3 safras no ano nessa terra. Eu sou fazendeiro também. Eu mexo com eucalipto, não mexo com plantar milho, mas já plantei na fazenda do meu sogro. Então, assim,
se as pessoas entenderem que nosso lance de vida não é ir atrás de R$1 milhão ou de R$1 bilhão, e sim estar mais próximo da natureza, de Deus. Eu entendo esses maluquinhos que às vezes querem rejeitar Deus e falam, não, o universo vai falar comigo. O universo é Deus, cara. Deus está no átomo, Deus está em tudo. Só que aí está o detalhe. As pessoas, elas foram programadas na sua cabeça para serem só uma coisa na vida. E elas podem governar sobre todas as coisas. Esse é o grande propósito de vida. Inclusive, você me permite, você não me perguntou, mas eu acho válido, porque você fala muito disso também. Todo mundo tá louco aí na Terra procurando um propósito. Tem gente que confunde propósito com emprego, com profissão. Sim, muita gente confunde isso. E não tem nada a ver. Profissão é uma fase. Profissão não define você. Tem gente que pegou um diploma e virou aquilo. Diploma virou a pessoa. O diploma de engenheiro virou engenheiro, eu sou engenheiro. Não, você está engenheiro. Você nunca mais vai falar na sua vida que você é médico. Porque se o Conselho Nacional de Medicina tirar esse negócio, como que você foi um negócio que alguém pode tirar? Isso é estar. Pra você entender o que é a gravidade da identidade das pessoas. Elas não entendem o que elas são e elas confundem com o estar. Se você fizer uma merda numa cirurgia, desculpa falar essa palavra, mas você pode ser caçado. Então como que você era uma coisa que um erro seu pode acabar com tudo? Agora você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Uma vez entendido isso, como que alguém toma isso de você? Isso é uma questão de filiação. Isso aí é identitário, tá aí dentro de você. Isso é imagem e semelhança dele. Então, quando as pessoas começam a descobrir isso, Brunet, o negócio muda completamente. Aí, pra que eu vou depender da crítica de alguém? Tem gente que gosta de argumentar que crítica é tipo... a gente precisa de ouvir feedback. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de feed forward. Você precisa de aprender a mudar o rumo daí pra frente. Tem na palavra, o Brunet, fala 7 vezes que Deus arrependeu. Isso me intrigou quando eu era criança. Eu acabei estudando teologia também. E me intrigava bastante, que eu falava, não é possível que Deus arrepende igual ao homem. Né? Na Bíblia fala que ele não arrepende igual ao homem, e aí me deixava mais intrigado ainda. Deus arrepende, Deus arrepende. Fui atrás da origem da palavra, está escrito no grego, metanoia. E arrependimento humano faz a pessoa voltar atrás. O metanoia significa mudança de rota a partir daquele momento. Então, quando você, de fato, está querendo crescer e desenvolver, você vai... Não é ficar arrependendo pelo que fez, mas é mudando a rota a partir dali. O feedback fica voltando atrás demais. Você precisa de feed forward, é tipo ajuste dali para frente e não ficar retrocedendo no que você fez. Isso vai fazer seu cérebro ter mais coragem. Se você ficar preocupado com o que os outros acham, você vai ter medo de ter ousadia. Você vai ter medo de se arriscar. E vai por mim, assim como a Terra gira, assim como o Sol também, todo o sistema, todas as galáxias estão nesse formato de espiral, a Terra vai girar e vai tudo voltar ao normal. Uma hora tá escuro, outra hora tá claro. Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Uma hora você é zoado, outra hora você é aplaudido. E aqui tá a grande verdade da vida. Descobrir essa realidade. E a política, ela entra em quê? Entra no teu propósito? Entra numa missão temporal? Você vai fazer por um tempo? Como é que você vê Eu posso fazer uma pergunta antes de responder? Claro. Então tá. Jesus vai governar a Terra? Vai. Vai ser político? Também, né? Porque não tem como... Então, sobe as letras agora. Por que eu tô nisso? Não tem como ter governo sem um sistema. Apocalipse 2:26 está escrito assim, ó. Ao que venceu, lhe concederei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:21 está escrito assim, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Existe um período milenar onde Cristo vai governar a Terra e é só quem é seguidor de Jesus que não entende isso, pelo amor de Deus, tá na palavra. Ele vai governar. E governo é político. Aí você me pergunta, pra que eu tô indo pra política? Eu vou voltar a outra pergunta. Por que o cristão está fora da política? Por quê? Eu acho que tem vários motivos. Tem gente que diz, eu não gosto, pode ser ignorância. Sim. Tem pessoas que não têm a mínima ideia nem do que fazer com o seu emprego, quanto mais com a vida dos outros, que na política é a vida dos outros em jogo. Né? E também acho que por religiosidade. A religião, ela foi mal ensinada durante muitos anos. A gente admira muito Davi e Salomão, né? Porque eles governavam, né? E os cristãos de hoje governam onde? Você vai pegar a história de Daniel, era 10 vezes mais sábio que qualquer outro sábio no governo onde ele morava. Ele foi conselheiro de vários reis, Sim. né? Daniel passou por 3 ou 4 Olha que interessante. Nós contamos as histórias de grandes heróis que governaram no seu tempo e hoje os cristãos fazem de tudo para ficar longe do governo, para criticar quem está lá. Mas o Estado não tem que ser laico? Ele vai continuar laico.
O Estado tem que ser laico, só que o povo não é ateu e nem laico. A laicidade do Estado, ela tem que permanecer para uma religião não tomar conta. Entendi. Ela tem que continuar, sou a favor, inclusive. Porque senão o líder é católico, vai virar católico. O líder é evangélico, vai virar evangélico. O Estado é uma forma de devolver benefício em troca de imposto. Só que mudar a vida das pessoas, você estando na política, não é só a solidariedade, é você devolver o governo para elas, porque o povo é que manda. Na tese da democracia não é isso? É o povo que manda? E aí está o detalhe, as pessoas elas perderam esse senso. Você imagina, a gente domina as igrejas, a gente domina alguns lugares, mas não domina naquilo que domina o povo. Então é o seguinte, contar um segredo para vocês. Se não tivesse os irmãos cristãos no parlamento, hoje o país estava perdido. Se não tivesse a bancada da bala, os ruralistas, os cristãos, tanto católicos como evangélicos, acredito. Não critique pessoas porque estão indo para a política. Por quê? Quando você faz isso, as pessoas de bem ficam preocupadas em ir para a política. Segunda coisa, se não tivesse esses caras que eu acabei de falar, empreendedores, agricultores, gente de segurança pública. Cara, comunista odeia ter aquele tanto de gente de segurança pública lá dentro do parlamento. E se não tivesse essa bancada de Bíblia, bala, fazenda e empresa, o país estava um caos hoje. Por quê? O legislador legisla segundo o seu caráter. Quando Deus fez os 10 mandamentos, ele estava legislando segundo o caráter dele, não o nosso, porque a gente não dá conta de cumprir aquele negócio lá. Engraçado é que quando veio o último Adão foi o único que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Por que foi o único? Porque aquilo estava falando da legislação, do caráter de quem fez aquela lei. Deus nunca estava falando para a gente ser perfeito naquela lei, mas estava falando assim, ó, eu faço e só quem que tem essa deidade que consegue fazer. Só ele e Cristo que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Aí alguém fala, eu dei conta. Checa direitinho que você vai ver que você não deu conta. Alguma coisa falhou. Tem alguma coisa errada aí. Eu tô falando de 10, não falei de 613 ordenanças, tô falando só os 10. Por que eu quero que você entenda isso? A sociedade ela é movida por montes. E a gente, como cristão, tá deixando gente maluca governar em coisas que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Por exemplo, o comunismo ele é uma praga. Matou mais de 200 milhões de pessoas e ninguém leva a sério isso. Isso aí tinha que ser criminalizado. Isso, né? Criminalizado. Impressionante isso, né? Agora, ó, Nicarágua acabou de expulsar o embaixador brasileiro, lá é uma ditadura e passou do ponto. Porque sempre o comunista ele vai parecer agradável, sedutor, parece alguém, né? Uma pessoa que vem para matar, roubar, destruir, vem de forma sedutora. Quando ele toma o oferece coisas aparentemente prazerosas. Vantajosas, ROIs rápido demais, muitas vezes maior do que você está investindo. Quando ele passa essa fase, ele fala, agora é minha vez, devolve o que eu te dei. Só que tem que devolver com tudo. Com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida, né? Então, é assim que funciona o comunismo. Quando ele entra através do voto. Para arrancar tem que ser... Deixa para lá. Na força. Por exemplo, já está sabido mundialmente que a Venezuela perdeu a eleição lá. Quer dizer, o povo ganhou a eleição e quem perdeu foi o Maduro. Então, o Maduro, eu acredito que no máximo em 10 dias ele cai, tá? Já tem acordos com os Estados Unidos, né? Para fazer exílio dele e tudo. Eu não sei como que ele vai aceitar, porque no próprio Estados Unidos tem uma recompensa de 15 milhões de dólares para prender ele como ditador. Mas eles estão negociando para quebrar isso. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o cristão ele não pode ser ignorante, ele não pode ser avessa da política, porque é isso que manipula um povo, é isso que pode impedir um povo de prosperar. E eu te pergunto, Brunet, você que é um dos caras mais sábios que a gente conhece aqui no Brasil, qual que é o propósito do brasileiro? Você sabe? Ou o propósito do Brasil? Você já ouviu alguém falando disso? Não. Eu sei que brasileiro vem de... O eiro, né? A palavra eiro vem justamente de trabalhador. Né? Todo mundo, por exemplo, chama ou italiano, né? Ou alemão, ou americano. E a palavra eiro não deveria ser dada a um povo e foi dada ao brasileiro. A única informação que eu tenho assim, mais próxima disso, de propósito do Brasil. E, é claro, a gente cresceu debaixo de um sistema... Vou ter cuidado com as palavras porque a gente está ao vivo. Eu não sou o Pablo que apanha e dorme, né? Eu não apanho e durmo. Então, assim, a gente cresceu debaixo de um sistema, a gente foi colonizado de qualquer forma, né, irmão? A gente foi colonizado de qualquer forma. Então, eu acho que tem alguns erros para corrigir sério e só a política corrige. Vamos lá. Todo bloqueio tem intimidade com propósito.
Vamos lá. Fomos colonizados. Se você inverter o bloqueio da nação que foi colonizada, ela foi chamada para libertar um povo. Fomos escravizados debaixo de perversão. A gente foi chamado para santidade. Você olha para mais uma coisa no Brasil. Um principado poderoso de corrupção. E aí está o segredo. Nós estamos debaixo de ignorância, de corrupção, de perversão. Quando você desbloqueia isso emocionalmente, é o contrário disso que é o seu chamado. Tem 3 classes de propósito na vida. Eu estudei bastante isso até chegar nessa conclusão e estou aberto para entender mais ainda, para quem puder me ajudar. Primeira classe de propósito é o original. Fomos chamados para governar. Se você é ser humano, não tem chance. Você foi chamado para governar sobre todas as coisas. Você vê, por exemplo... Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Isso é um princípio. Deus falou, você é minha imagem e semelhança. Você não quer ser chamado de filho é uma coisa, mas você continua sendo minha imagem e semelhança. Eu te fiz assim. Eu te dei isso. Segunda classe de propósito. Dos 62 livros que eu escrevi, o capítulo 1 do livro 1 é Antimedo. Está escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O que significa isso? Cara, quando você nasce, a natureza tem perfume. Já observou que cada árvore tem um cheiro? Sim, impressionante. Cada animal tem um cheiro. Todo mundo tem um cheiro. Faz parte... É o perfume da criação, chama assim. O diabo, ele te olha, ele bate o olho e fala assim, você é um cara de sabedoria, então eu vou te meter em um monte de confusão. Pra você nunca querer nem imaginar, você nunca querer sair desse patamar. O outro foi chamado para ser mantenedor do reino. Então eu vou tacar uma escassez e vou patrocinar esse ambiente para você nunca se envolver com isso. Ah, você vai ser um grande orador, então você vai tomar pressão na escola. Sabe esse negócio de não deixar, pelo seu cheiro, eu não deixar você perceber o que você carrega. Olha que louco. Boa. Ah, vai nascer um cara aqui que vai libertar um povo. Ah, vai? Aí o faraó mandou matar 10 mil crianças. Não vai não. Ah, vai libertar? Então vamos escravizar. Você vai ser o libertador? Então nós vamos fazer você ser fugitivo. O que aconteceu com Moisés? Moisés tinha 120 anos na história dele. 40 ele morou no Egito. Era neto do faraó. Aí ele fez uma besteira, né, debaixo da carne ali, ele acabou fugindo por 40 anos. Então, 80 anos longe do propósito. Aí ele volta, falta mais 40, ele liberta o povo. É engraçado, dá pra você ver que é inversão. O bloqueio tem intimidade com propósito, é a classe 2 de propósito. Tudo aquilo que você descobrir que tá te travando, se você resolver isso, você vai ser um resolvedor disso na vida dos outros. Então, o bloqueio tem intimidade com propósito. Agora, a classe 3 de propósito é a coisa mais assustadora. Eu sugiro que todo mundo está me assistindo, tome muito cuidado. Cuidado com as decisões que você toma, porque aquilo vai gerar responsabilidade para sempre na sua vida. Sem dúvida. Se você resolver falar na vida dos outros, aquilo vira seu propósito. São decisões. Então, vamos recapitular aqui, porque é uma das coisas que pessoas pagam muito dinheiro para aprender, tá? Primeiro propósito, meu, seu, do Brunet é o mesmo. Governar sobre todas as coisas. Se você só souber... Um propósito universal. Serve para todos. É porque o segredo da vida é identidade e propósito. A pessoa, ela descobre a identidade, ela vai fluir naquela identidade. O propósito é o motivo. E eu entrei nisso tudo para te responder qual que é o propósito da nação brasileira. Um povo escravizado é um povo libertador no seu propósito. Um povo que é rico, mas tem a mentalidade de miséria, vai ser o povo mais próspero. Deixa eu te falar, olhando só para a terra, tá? Tira o povo todinho em cima da terra. Pega só essa terra de 8 mil quilômetros só de um lado, né? São 16 mil quilômetros de fronteira, 8 mil quilômetros de praia até o Brasil. Aqui tem a maior reserva de combustível do futuro, né? Que é combustível espacial, chamado nióbio. Aqui tem a matéria mais resistente que a gente conhece para usar para blindagem, para qualquer tipo de coisa que você imagina, chama grafeno, 200 vezes mais potente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel A4. Aqui tem o maior aquífero do mundo, aqui tem o maior espelho água do mundo, aqui tem o maior rio do mundo em volumetria. Perde em extensão para o Rio Nilo, mas em volumetria não tem nenhum rio que ganha. Aqui não tem intempérie, não tem vulcão, não tem neve, tem 3 safras na maior parte do território. A terra é fértil de uma ponta a outra. Que lugar que é esse? Esse lugar é o Éden. 500 anos atrás, Bruno, só tinha no Brasil gente pelado, cara. Não tinha nenhum outro lugar no mundo. E aí é o seguinte, você vai ver todo o processo de Hégera, do povo islâmico, por exemplo, o Brasil foi deixado por último. Tem alguma coisa aqui no Brasil. Esse negócio de ter essa potestade e de ter esse tipo de gente comunista querendo governar a nossa nação faz com que a nossa nação, que foi deixada por último, aos poucos se revele o que ela vai fazer ou como ela vai se levantar. Aí eu vou te falar de 2 caras agora. Um cara que é crente e um cara que é presidente de uma nação. Testemunho igual. O Billy Graham, né, o saudoso Billy Graham, certa vez ele estava orando pelas bandeiras de várias nações, não sei se você conhece esse testemunho. Não.
passou as bandeiras, chegou a vez do Brasil e ele falou, essa nação é a nação dourada, ela vai se levantar. Bom. Aí agora eu tive uma conversa, já encontrei algumas vezes e gosto muito dos conselhos dele, do Michel Temer. O Temer contou para mim pessoalmente que um dia ele e o Xi Jinping, que é o presidente da China, olha que louco, o presidente da China fala assim pro Temer, nós queremos estar com vocês, porque nem vocês sabem, mas vocês terão os anos dourados. Nosso maior investidor hoje, o que mais compra na balança comercial do Brasil hoje é a China. O que mais investe em infraestrutura no Brasil é a China. E o que ele falou? Vocês terão os anos dourados. Eu vou te falar o que é a tradução disso tudo. E o motivo de eu estar na política. O Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Quando eu falo 2050, é uma base que a gente tem que mudar a mentalidade do povo. Nós somos computadores de última geração, esse povo de 200 milhões de pessoas, só que o Windows é 95. Como o senhor me deu a graça de entender a mente, e eu mostrei como fazer isso com muita gente, e eu vejo que a política precisa disso, de gente com mentalidade diferente. Porque um bom político, se ele quiser aumentar o dinheiro no caixa de uma prefeitura, de um governo, é só aumentar imposto. É o que o governo federal está fazendo hoje. Só que alguém que entende de riqueza, ele consegue aumentar o caixa sem mexer no imposto. Ele consegue construir ativo, ele consegue regulamentar ativo, fazer equity, que é o que a gente faz no mundo empresarial. Aí alguém vai falar, mas a lei, quem faz a lei é a gente, são os políticos. Inclusive, você que não sabe, eu sou o terceiro político mais seguido do país hoje. Fui eleito deputado federal, por uma infelicidade do partido, né, derrubaram o partido, o Lula acabou pegando o partido na eleição de 2022, fui candidato a presidente, né, e não conseguiu avançar, mudei para deputado, em 3 dias tive 243 mil votos, e não estou de brincadeira. A política, para mim, é um chamado, e eu vou mostrar para todo mundo que política não é profissão, política é um chamado. E sabe o que eu acredito? Eu acredito nisso também. Eu vou Biblicamente é um chamado. E eu vou amaldiçoar a sua vida agora. Que isso, gente? Você vai servir na política. Que isso? Você sabe por quê? Tinha que ser um negócio, o Brunet, igual um nível de sabedoria que você tem. Em que eu serviria? Tá amaldiçoado, irmão. Em que eu serviria? Não, já recebe. Em que eu serviria? Vamos lá. Vamos lá, em que eu serviria? Você imagina você no legislativo. Eu vejo você com esse perfil. Imagina você senador da República. Porque são 81 senadores, tem 3 por estados. Eu já vi que você gostou da maldição aí. Ele não queria ser prefeito, já ficou claro. Não, é porque para mim tem uma diferença grande de político, por exemplo. O legislativo, para mim, é muito mais suave que o executivo, prefeito, governador, presidente. Não, eu vejo seu perfil de fato de um senador. Vou te explicar por quê. O Senado, diferente do deputado, ele defende o interesse do Estado. O deputado, ele defende o interesse do povo. Olha que interessante. Então, são 3 no Senado e são 70 na Câmara dos Deputados. E posso te falar uma coisa? Jesus vai governar a Terra, né? O cara que tem um nível de sabedoria que você tem, ele vai te colocar em qual cargo? Você já parou para pensar? Não, sabia que eu não parei para pensar nessas coisas, apesar de saber que vai acontecer. Vai acontecer. Paulo fala assim em Coríntios, acaso vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Não fala? É ele que fala. Aí você imagina, a gente compreende pouco de como vai ser esse milênio e a gente não se posiciona. Eu vou contar um segredo para você. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós temos um chamado como nação de ser essa nação do avivamento, o povo que é rejeitado, largado, debaixo de perversão. O nosso país é o mais pervertido do mundo. Teve uma pesquisa de sexualidade. Tem. Pode pesquisar. Que era os Estados Unidos. Não, o Brasil está muito mais na frente. E principalmente por causa do calor humano aqui, é muito mais na frente. E eu falo para você que está assistindo é o seguinte, política não é uma brincadeira. O ideal mesmo é que pessoas com o nível de sabedoria desse homem aqui fosse legislador, para sentar e ponderar. Não é para falar, eu quero que faça isso aqui. Não, é gente que tem sabedoria pondera. Gente que tem sabedoria faz pergunta. Gente que prosperou, sabe por que eu não é de brincadeira? Se Deus me deu esse poder, eu te amaldiçoo mesmo, você vai servir de alguma forma. Ele sabe gosta de usar umas palavras fortes, né? Ele gosta. Sabe por quê, meu irmão? Você imagina. Você vai para a política, serve o povo e depois prepara outra pessoa e entra, aí eu saio, o outro sai. Então, assim... Depois, se você quiser contar do vídeo que você me mostrou, eu acho muito forte para o pessoal saber esse nível de projeto. É porque assim, ó... Porque você está trazendo algumas coisas novas que nenhum político trouxe antes e está despertando uma nova consciência política. Pra vocês entenderem como é que o nosso grupo ficou multibilionário. Não tem segredo. No formato tradicional é muito difícil. Isso aí levaria algumas décadas para acontecer. Em menos de uma década, a gente construiu um ativo multibilionário com um conglomerado de mais de 40 companhias. Tem um negócio chamado equity. Eu
compro uma empresa, invisto o recurso nela para ela valer 20, 30, 40 vezes, dependendo do formato de tecnologia própria e tudo. Você imagina o Estado, ao invés de aumentar o imposto, para aumentar a arrecadação, para ajudar mais pessoas, criar um sistema. Vou dar um exemplo. Não tem um Uber, que é uma empresa americana? Eu crio o Uber da prefeitura. Eu faço o cara que usa o Uber gastar menos, eu faço o cara que dirige esse Uber da prefeitura ganhar mais, eu aumento a contribuição previdenciária e não dou lucro para nenhum outro país. Porque o Uber leva o lucro para outro país. Claro. E se falar para você, esse ano está em prejuízo, é porque estão reinvestindo tudo e o equity do Uber é quase centenas de bilhões, para você entender. É um ativo absurdo o Uber no mundo hoje. Eu faço isso tudo, valorizo esse ativo, regulamento ele e vendo ele para a iniciativa privada. A iniciativa privada compra por alguns bilhões de dólares e eu devolvo esse dinheiro. Para o caixa, eles têm que seguir a orientação de ser barato para o povo, ser barato. O cara ganhar dinheiro com o carro, porque ele não ganha, o cara do Uber hoje. E eu consigo, numa solução, eu resolvo 3 problemas imediatos e crio fortuna para o povo. A quarta. A primeira é mais barato para o usuário, o cara que dirige vai ganhar mais e a gente aumenta a contribuição previdenciária. Olha que louco. A quarta, quando eu faço esse negócio ficar redondo e gero valor, chamo algumas companhias, vendo esse ativo. Esse ativo é regulamentado, o cara tem que seguir, devolvo dinheiro pro caixa. Aí eu coloco bilhões no caixa sem tirar nem R$1 do bolso de ninguém. E abençoei todo mundo. Olha o nível de inteligência. A gente não tem que vender ativo natural, a gente tem que vender ativo tecnológico. A gente tem que vender serviço e regulamentar serviço. Você imagina fazendo isso com 10 negócios, com 20 negócios. O que vai virar um caixa de uma prefeitura desse jeito? Desse jeito eu consigo chegar e falar assim, pode diminuir o imposto agora. A nossa carga tributária, ela é 2/5 dos infernos. No Brasil Império, as pessoas surtavam com o quinto dos infernos. 1/5 é 20%. Só de ser 20%, as pessoas surtavam no Brasil Império. Hoje são 2/5 dos infernos e ninguém fala nada. Tem um impostômetro aqui em São Paulo que registrou agora, algumas semanas atrás, 2 trilhões de imposto. Uau. Sabe o que é o pior de tudo? Os caras cobram 2/5 dos infernos. E se fosse falar agora, vamos terminar o Brasil e vamos dividir a dívida que o Brasil tem de 7 trilhões. Você sabe o que acontece? Se dividir a dívida para todo mundo, Brunet. Tá tão dividido. Você tem 4 filhos, né? Eu tenho 4. Bate aí, mano. Também tem. 4 filhos do Brunet, 4 mil. Sabe o que vai acontecer? A minha filhinha de 3 anos tá devendo 40 mil. O Miguel, obrigado. O Miguel tá devendo 40 mil, que é meu filho de 4 anos. O de 8, o de 10, cada um tá devendo 40. O Brunet tá devendo 40, eu tô devendo 40 mil, você tá devendo 40 mil. Pera aí só um pouquinho. Os caras já tomaram tudo que a gente tem e ainda tá devendo 7 trilhões. Você tá entendendo o que esses caras fazem? Isso são pessoas incompetentes. Você tinha que estar louco e falar assim, a gente precisa de pôr gente nova na política. Tá, gente inteligente, gente que tem sabedoria. Na prática, por exemplo, eu que sou empreendedor, tudo que você falou fez muito sentido para mim. Mas muita gente está escutando a gente agora, na prática está querendo sobreviver, está querendo pagar a conta amanhã. Sim. Na prática, como é que isso vai melhorar a vida do pobre? Imagina, só de não... A gente tem que olhar para o pobre. Aí beleza. Principalmente o pobre que não consegue captar isso que você está falando. Vamos lá. Tem a Cracolândia lá em São Paulo, certo? Cracolândia, na cidade de São Paulo, 80 mil pessoas em situação de rua. Eu te desafio, inclusive já estou bem por dentro disso, você não acha um atleta na Cracolândia. Terminou a ordem da Olimpíada agora. Estados Unidos em primeiro. Tem crente, mas não tem atleta. Tem crente, tem empresário, mas não tem atleta. Tem crente, tem empresário, mas não tem atleta. Hein? Isso é um absurdo. É porque o atleta, o esporte, ele molda caráter. Você tem que ver que doideira que é isso. Por isso que eu gosto de aprender muitos esportes. Eu virei triatleta. Eu virei Ironman, eu virei Ultraman. Eu fiz uma prova, o Bruno, de 452 quilômetros em 35 horas e 17. Você chama a maioria de quem está assistindo, fala assim, vai de carro. A pessoa já morreu de preguiça. 452 quilômetros. Eu fiz lá na Flórida, em fevereiro. Foi 8 quilômetros nadando, 3 horas e 53. Aí depois eu fiz 360 quilômetros de pedal em 14 horas. E o restante, 84 quilômetros de corrida. Caramba. É muita coisa. 35 horas e 17 minutos. O limite da prova era 36. Só pra você ver o tanto que é engraçado o funil da vida. É por isso que muitas pessoas não querem prosperar, porque não são resistentes. Elas não querem, elas vão bater no limite delas e vão parar ali. Escuta só. Eu fiz já 7 maratonas, que é 42 km de corrida. 11 triatlos, 1 Ironman e 1 Ultraman. Na maratona, eu já corri uma maratona com 35 mil pessoas, a maratona de Orlando.
Eu tenho um desafio lá que você corre todas as corridas a semana inteira. Eu fiz esse desafio também. Olha que loucura. Na maratona de 42 quilômetros tinha 35 mil pessoas. No Ironman tinha 2.200. No Ultraman tinha 14. Só que o problema do 14 é que só chegou 4. Caramba. Os 10, 2 foi pro hospital, uma ficou 4 dias na UTI, os outros foi pegando hipotermia, tudo parando no caminho. Só chegou 4 no final. O que eu quero mostrar para vocês? Que o maior segredo é que não é a minha inteligência, não é a sabedoria, não é o dinheiro que eu fui adquirindo. É a resistência que eu fui aumentando. O segredo da vida é a adaptabilidade e a resistência. Então um monte de gente pensa, nossa, o Marçal é... Eu vou contar só o segredo. O segredo é não desistir, adaptar e resistir. Boa. Resista adaptando a nova realidade ao que você está fazendo. Você imagina você sair da água depois de nadar 8 quilômetros. Você já saiu quebrado, maluco. Eu lembro que o sol estava rente à água quando eu comecei a nadar às 7 da manhã. Quando eu fui sair 3 horas e 53 depois, 8, 9, 10, quase 11 horas da manhã. Eu vi o sol assim, ó. Eu olhei e falei, mentira. Agora eu ainda tenho que pegar um pedal e sair de Orlando e ir até Miami, pedalando, né, a distância. E você tem que pôr mais 60 quilômetros depois. Aí na hora que terminou, tava de madrugada, eu falei, agora é só pôr um tênis e correr mais 84. Sabe como que eu fiz isso? Que loucura. Contei um monte de história na minha cabeça. De hora em hora mudava de história. E corria, e ria, e chorava, e ficava louco, ficava normal. E adorava a Deus, e depois lia a Bíblia. E ficava lendo na minha cabeça. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E ria. E ficava maluco. Vai fazer o quê? Eu tenho que terminar essa prova. Eu sei que eu vi o sol subir 2 vezes. E vi a lua também, nessa mesma situação. Isso é assustador. Sugestão que eu dou para vocês. Assista, leia, entenda, interprete, viva e transborde resistência. Que é o que mais vai fazer você prosperar em toda a sua vida. Ser resistente a tudo. Cara, isso é forte, porque a maioria... A gente começou esse podcast falando o seguinte, né? Como é que se torna indesistível? Como é que se torna uma pessoa imparável? E depois a gente já entrou na política e a gente vê que a situação da nossa vida está diretamente ligada a coisas que a gente nega. Por exemplo, muita gente nega a espiritualidade, por isso está vivendo os problemas que está vivendo. Muita gente nega os problemas emocionais que tem. Sim. Não quer trabalhar o perdão, não quer deixar o passado no passado. Muita gente nega a eficácia da política. Não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a minha vida. Você pode até negar na sua vida, mas ela continua influenciando você do mesmo jeito. Né? A gente está debaixo das leis que foram criadas por homens, a gente está debaixo de execução feita por homens. Então, esse papo está muito interessante e você que está nos assistindo ao vivo, você pode mandar também suas perguntas aqui no chat online, porque a gente está ao vivo e a gente vai respondendo algumas perguntas, a nossa equipe vai separando. Agora, Pablo, vamos falar de dinheiro. Sim. Dinheiro, para você parece fácil, para a maioria dos brasileiros é difícil. Uhum. E aí você acha que isso também tem a ver com mentalidade? E a pessoa que nasceu sem pai, numa geografia desproporcional a São Paulo, por exemplo. Porque em São Paulo o cara sai para lavar um carro, faz R$100, faz R$70. Às vezes o cara está num interiorzão que ele não tem para onde ir. Você acha que realmente toda pessoa consegue mudar a sua realidade financeira? Isso é uma dúvida interessante, porque tem muita gente de todas as realidades nos assistindo. E depois, só para complementar, como a política influenciaria as finanças diretamente do povo? Cara, quando você fala assim, qualquer um consegue? Claro que não. A pessoa tem que deixar de ser qualquer um primeiro, é a premissa. Se ela entender que ela é qualquer um, ela não vai conseguir. Tem 3 coisas que você tem que lutar na sua vida para sempre investir e sempre mudar de nível. Conectar com gente, ambiente e frequência. Ou troca essa palavra por vibração. Gente, frequência e vibração. Eu lembro de você, alguns anos atrás, sei lá, 8 ou 9, assistindo você falando numa palestra, não sei o que, negócio de sabedoria. Aí eu fiquei assim, mano, será que esse cara entende o que ele tá falando? Ficava assistindo de longe ali, nunca te vi. Aí eu vi um vídeo seu. Eu lembro de ver o Paulo Vieira falando, mentaliza. Eu falava, que papo é isso, mano? Por que esses caras ficam falando isso? Só pra você ver os questionamentos. A primeira coisa quando eu ouvi foi de... Isso não é resistência, porque ignorância gera resistência também. Tudo na vida tem o sentido bom e o sentido ruim. O estresse, por exemplo. O estresse bom é o que eu pego o ferro e levanto. Vou pra academia. Vai liberar neuroativador, o cortisol. Você vai... O estresse vai te fazer ficar mais forte. Agora os outros ficam alucinando na sua cabeça. Você não der conta de usar isso é negativo.
A resistência negativa é fruto da ignorância. Não, eu não vou nem ouvir, eu nem gosto. Eu nem gosto do Brunet porque ele mistura dinheiro com Deus. Aí depois que descobri, tem 2.000 passagens falando de dinheiro na Bíblia, a pessoa vai ter que pedir desculpa. Então, assim, o dinheiro, ele é emocional. Só que antes dele ser emocional, no cenário físico, ele é uma energia de troca. Vocês estão assistindo, vocês vão anotar assim, ó, dinheiro é energia de troca. Por quê? Porque eu tenho uma indústria de garrafa. Esse aqui tem uma indústria de copo. Se eu quiser comprar 1 milhão de garrafas, se não tivesse o dinheiro, eu ia ter que trocar o equivalente em taças. Talvez 100 mil taças em 1 milhão de garrafas. Só que eu quero comprar só as garrafas e o cara não interessa nisso. Então a gente troca por esse negócio aqui, chama pecúnia, que é o dinheiro, o valor monetário. Então eu produzo, troco por essa energia, carrego essa energia para mim para poder comprar esse microfone, comprar essa mesa, comprar o que eu quiser sem ter que fazer troca. Dinheiro é isso. Olha em Gênesis, Deus não criou o dinheiro. Deus criou a riqueza. Riqueza é diferente de dinheiro. Riqueza é natureza. E aí o que faz uma pessoa ter muito dinheiro e o outro ter pouco dinheiro? Aí ele começa a ser emocional. Por quê? Porque para o dinheiro ser emocional, ele precisa ter governança. Então, na sua mente, o tanto de dinheiro que você dá conta de governar é até onde você vai. Por exemplo. Isso eu acredito. Não, é 100%. Isso é metafísico. Eu tenho um carro de 6 milhões. Você deve ter 15 milhões lá de carro na garagem. Aí eu te dou um carro. Estou te dando agora. Uma Ferrari de 6 milhões. Um Aceto Fiorano, toda na fibra de carbono. É de pista. Minha Ferrari é pista. Toma, estou te dando. Aí você fala, nossa, obrigado. Só que você tem que pagar o IPVA. O IPVA é 300 mil. E agora? Tá endividado. A pessoa já era. Cara. Não tem nem nome para pegar 300 Ó, o Rui fazendo conta. 300 mil é só o IPVA. Se ela der um pipoco na bateria, 40 mil para arrumar. Só a bateria dessa Ferrari. Eita. Por que eu tô te falando isso? Você imagina que tem gente que ficou feliz, Brunet, quando eu falei, toma o carro de graça. Quando eu falei, toma IPVA, a pessoa vai falar o quê? Você tá doido? E se eu te desse a McLaren? Eu te dou a McLaren minha. Toma, tô te dando a McLaren. Aí você fala assim, nossa, glória a Deus. Não vou tocar no assunto de IPVA, prometo. Se você acelerar ela faz 500 metros com 1 litro de combustível. Tem gente que agora a escassez falou, não dá pra ter um carro desse. Você tá entendendo que o negócio não é sobre ganhar, é sobre ter um campo de energia pra fazer esse negócio girar. Aqui tá o segredo. O segredo não é o carro. O segredo é a sua cabeça. Já viu a expressão bíblica de glória em glória? Significa de resultado em resultado. Eu mudaria esse significado para você entender o que é glória através de glória. Glória é resultado. Você vai chegar diante de Deus, se você chegar lá sem almas, você vai ver o que é uma vida que não valeu a pena. Se você chegar sem transformar a vida dos outros, você vai ver o que é ter sido turista na terra e não um governante. Se você chegar de alguma forma diante da presença do Deus vivo, sem fazer o que ele te mandou, vai ser o pior dia da criação. Ali termina a criação, pra você entender. É boa isso. Então é o seguinte, o dinheiro ele é emocional. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de problema que você dá conta de arrumar, filho. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de confusão que você dá conta de entrar e dá conta de sair. As pessoas, Brunet, vão ser lembradas por duas coisas. Os problemas que elas criaram e os problemas que elas resolvem. E os problemas que você resolve, você sempre vai ser mal pago por resolver. Mas os que você cria sempre vai fazer você ser pioneiro, porque você criou um problema. Vamos dar um exemplo aqui. Esse celular aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Quem criou? A Apple. Na pessoa do Steve Jobs. Ele viu um problema. O problema é que todo mundo pirava para uma máquina chamada... Como é que chamava aquele celular de 25 teclas lá? O BlackBerry. Ele olhou e falou, cara, o que esse celular tem demais? Por que explodiu a venda? Todo empresário começou a comprar aquele celular, porque era um teclado de computador grande, assim, você podia apertar e tal. Aí a galera, não, é pelo tanto de teclado. Ele falou, então vamos criar um problema. Eu quero um celular com a tecla. O que todo mundo fez? Riu. Do mesmo jeito que riram do Henry Ford quando ele falou que ia criar o V6. E ele falou assim, vocês são engenheiros? São. Então vocês sentam na bancada ali, só vem falar comigo o dia que esse motor estiver pronto. 6 meses depois os caras chegam com o motor, porque eles falavam que tinham que fazer em 2 blocos. Esse cara aqui, o Steve Jobs, com essa máquina custou 10 bilhões de dólares para desenvolver ela nesse estado aqui, tá bom? Seu cérebro não dá conta de ganhar disso aqui. Então, eu depois vou te dar uma sugestão sobre isso. E você tá ficando pobre porque você tem uma máquina de 10 bilhões na mão e não sabe usar. Você é usado com ela. Mas vai ouvindo. Esse cara criou o maior problema e todo mundo pirou. Falou assim, poxa, conseguimos. O Steve Jobs viu. Deixa eu contar um segredo. Conta pra ninguém que eu vou falar. Se a sua mente vê, é porque existe. Nunca mais conte isso pra ninguém. Tá bom? Se a sua mente vê, funciona. Alguém fala, não tem como ir pra Marte. Eu só sei que você não vai, que a sua mente já tá fora, tá bom? Quem viu, vai. Quem não viu, fica de fora.
Você imagina explicando pro índio como é que a caravela saiu de Portugal e chegou aqui. Aí o cara da caravela tava importante, falando, nós chegamos de Portugal. Aí como é que eu conto pro cara da caravela que depois de alguns anos ia atravessar, ao invés de ser 60 dias de caravela, ia atravessar em 8 horas de avião. Aí o cara pega o avião a primeira vez, no século passado. Como é que eu conto pra ele? Nós vamos atravessar em 40 minutos com o foguete. Aí o cara do foguete chega, né? Tá vendo? Tanto que vocês são atrasados. Como é que eu conto pro cara do foguete que vai ter o teletransporte? Deixa eu te explicar. E agora começou a ficar ruim, né? Mas não tem. Então, eu já te falei. Você só tá fora porque sua mente tá fora, amigo. Nós vamos parar lá em Marte. O povo não entende. Cuidado. Eu vou dar uma brecha bíblica. Gênesis 11:6. Deus solta um dos maiores diamantes. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos e pra mim ali tem um que é top 5. Então, Deus desce do céu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Eles estavam na terra de Siná, construindo a Torre de Babel, 2,4 km de altura mais ou menos. O tamanho é antropologia, não é Bíblia, tá? O tamanho não está escrito lá. O maior prédio do mundo hoje tem 828 metros. Do passado, sem computador, sem grua, sem guindaste, sem nanorobótica, tem 2,4 km. Tá bom? O que aconteceu? Deus desceu do trono para vir aqui na terra. Ou ele veio com o seu trono, mas lá está escrito, então desceu o Senhor para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Aí ele fala assim, o homem era um e falava a mesma língua, unidade de linguagem. Então, a partir de agora, tudo o que eles intentarem fazer não haverá limite. Está escrito assim, ipsis literis. Sabe o que significa isso? O código do ilimitado. Anota aí, unidade e linguagem. Por que casamento estraga? Porque não tem unidade, não tem linguagem. Você quer destruir qualquer coisa? Quebre a unidade e quebre a linguagem. Sociedade não funciona com unidade quebrada e nem com linguagem quebrada. Só que Deus deixou lá aquela fala. A Bíblia tem 40 autores. E toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Mas tem um problema que você tem que avaliar. Essa é uma fala da boca do Deus vivo. E tudo que eles intentarem fazer não haverá limites. E ele vai lá e coloca uma língua para cada um. Por isso que o nosso amigo Flávio Augusto virou bilionário. Por causa desse dia. Línguas diferentes. Ele ensinou uma das línguas. Isso, ele ensinou uma das línguas, que é o inglês, para todo mundo. É. O Wizard também ficou bilionário. O que eu quero que você entenda é que unidade e linguagem muda tudo. Por que aí eu fecho aquela pergunta que ficou em aberto da política? E como ajudar os pobres Por na prática pelo que a esporte? política não funciona aqui no país? Porque nós estamos divididos como povo. Olha que loucura. Quer que eu te prove? Vamos lá. 1990. Por que você tem que ir para a política? A China tinha um PIB de 367 bilhões de dólares, mais ou menos. Brasil, 420 e poucos bilhões de dólares, em 1990. O que eu acabei de falar? Que o Brasil tinha um PIB maior que o chinês. 2023, China, 21 trilhões de dólares. Brasil, 2,7 trilhões de dólares. Você consegue entender que esses caras cresceram 8 vezes mais que a gente? É um absurdo ou não? Por quê? Porque lá tem uma só língua em unidade. Não vamos discutir modelo político. Lá, o próprio chinês, eu tenho negócio lá, eles falam o seguinte: uma nação, 2 sistemas. Enquanto eles não investiram no metacapitalismo ali, não andou. Em 3 anos, a China usou mais concreto que os Estados Unidos da América em 100 anos. Você consegue entender a gravidade dessa informação? Aí você pergunta, como que a gente vai mudar a vida dos outros? Você imagina alguém que senta numa cadeira política e fala assim, ó, vamos provocar o maior mutirão que já foi visto. Pegar esse tanto de gente que não faz nada e colocar esse mutirão. Você imagina o prefeito de São Paulo pegando, por exemplo, os 41 mil imóveis que a prefeitura tem e começa a perguntar essas áreas para construir casa para as pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Aqui é a cidade mais nordestina do mundo. Não tem nenhuma cidade no Nordeste que tem mais nordestino que São Paulo. Aqui é o lugar onde tem mais italiano fora da Itália. Ou seja, aqui é o lugar onde os povos se encontraram. Concordo. Certo? Agora vamos para o propósito de São Paulo. Começada dia 25 de janeiro de 1554. Como é que começa a cidade? Com oração. 13 jesuítas começam a orar ali no Marco Zero de São Paulo, que é a Sé. No pátio do colégio, que é bem ali, você vai a pé do lado. Sabe o que aconteceu? Por que a cidade chama Apóstolo Paulo? Você sabe ou não? Não. Dia 25 de janeiro é a comemoração da conversão dele para o cristianismo. A cidade foi abençoada com o nome do cara que escreveu 75% do Novo Testamento. Então vamos lá. Pega isso aqui, ó. 3 coisas sobre o nome de São Paulo. Apóstolo São Paulo. Apóstolo é enviado, no significado da palavra. São é escolhido.
Paulo é pequeno. Alguém que começou pequeno, debaixo de uma profecia, de uma palavra, de uma oração, e homenageando um cara que era muito bom e que ele recebeu essa conversão, certo? Olha o que é a cidade hoje. O povo árabe veio para cá ensinar comércio, o israelita disrupção, o povo japonês tecnologia, a inteligência artificial, o povo chinês. Todos os povos vieram da Terra para onde? Para a cidade mais poderosa do hemisfério sul. Não tem outra mais poderosa, não é América Latina. É porque as pessoas aqui não entendem. Uhum. A parte do meio da Terra para baixo é São Paulo. Olha que loucura. E aí a gente está diante da maior sociedade do hemisfério sul, que só numa cidade tem 12 milhões, na metrópole tem 20, e na megalópole, que é o conjunto de metrópoles, tem 30 milhões de pessoas. Aqui é o futuro do país. Aqui tudo gira mais rápido. Aí você me perguntou, como é que faz para mudar a mente das pessoas? Nós vamos descapilarizar. Quando eu falo nós, é com político ou sem político, não quero nem saber, nós vamos fazer isso. Você tem que capilarizar o empreendedorismo. Nas favelas tem mais de 1000. Você tem que criar centros esportivos, porque se você pegar o quadro de medalhas, eu desafio todo mundo que está assistindo agora, pegar o quadro de medalha e a nação mais rica do mundo. Pode colocar, as 3 principais, tá na mesma posição de PIB e medalha. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que quanto mais a gente investir no esporte, pelo menos Cracolândia vai ter, né? Esporte, mais molda. Gente... Escreve aí vocês também, ó. Esporte, molda, caráter. Já vai separando uma pergunta boa do público. Manda aí, faz o M. O M é azulzinho. Tem um faz o M. Aí, já escreve assim, ó, faz o M. Ele vai separar uma pergunta, eu volto em 3 minutos. Jaque Santos perguntou, Marçal, qual mensagem você deixa para os moradores de periferia de São Paulo? Vocês vão vencer, vocês estão diante de uma das maiores oportunidades, né, que a gente tem. A gente tem tecnologia, e se a nossa nação ela não estudar as profissões do futuro e não aprender as novas tecnologias, é nessa câmera aqui que está aberta? Se vocês não entenderem isso, nós seremos uma nação escrava. Na abolição, com a Princesa Isabel, tinha 700 mil escravos no Brasil. Na escravatura digital, vai ter 60 milhões de pessoas. Vai ser a coisa mais horripilante que a humanidade já viu. Nós somos um povo que não anda nos próprios carros, a gente não cria carro, a gente não cria computador, a gente não cria tecnologia, a gente só vende matéria-prima e compra ela. A gente vende a preço de tonelada e compra a preço de grama. Você imagina? Nós somos um povo que vai ser dominado em pouco tempo se a gente não entender o que precisa ser feito. Então, para você que está na periferia, se você desistiu de prosperar, seu filho não vai desistir. Eu sou filho de faxineira. Meu pai foi funcionário público, aposentou. E eu não tinha perspectiva nenhuma de chegar onde eu cheguei. Qualquer um pode prosperar desde que deixe de ser qualquer um. E aí está o grande detalhe. Nos 12 milhões de pessoas que estão hoje na cidade de São Paulo, pelo menos 4 milhões vivem em periferia. Desses 4, 2 estão vivendo em situação de miserabilidade absurda. E aqui está a situação que você precisa entender. Acorde todo dia com um motivo para fazer você vencer e repudie aquilo que te faz mal. Repudie coisas que têm destruído você, gente que tem diminuído, ambientes que não têm patrocinado o seu crescimento. Se você colocar isso na sua cabeça e estudar, para chegar aqui hoje, eu li um pouco mais de 1000 livros. Você vai ter que estudar. Você vai ter que viver experiências diferentes. Você vai ter que se conectar com gente diferente. Você vai ter que vibrar em situações diferentes. Eu vou dar esses 5 dedinhos para você aqui, para você nunca mais esquecer. Ó. Locais novos, você encontra gente nova. Gente nova te dá ideia nova te dá ação nova te dá resultado novo. Novos locais, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Esse é o grande segredo. Acabou. É isso que você precisa de investir. Você tem que acreditar nisso todo dia. No final das contas, o dia que você morrer, você vai assustar. Porque todo mundo só tinha um dia de vida. E todo mundo confunde achando que são 43.800. Não tem esse tanto de dia. Você está dentro de um eterno dia que na hora que ele acabar vai parecer que você só deu um espirro aqui na Terra. O que é a vida aqui na Terra? É uma experiência. É uma experiência eterna, só que essa experiência ela é humanizada. Ou seja, é uma fase que você passa aqui na Terra para servir outras pessoas, para você continuar na eternidade. Preste atenção no que eu estou te falando. Abra sua mente nisso. Alexandre Lima perguntou, como acreditar em um país desacreditado? Eu acredito em mim, eu acredito em todo mundo que está aqui, eu acredito no Brunet, eu acredito em você que não acredita em você ainda. Você imagina, você já tem crença o suficiente para fazer. Agora, nada supera o resultado. Por que a pessoa pode falar assim, eu não acredito em mim? É porque você não tem resultado.
Marcelo, eu queria ser confiante igual você. Tinha que começar no meu comecinho lá, quando eu era gago, quando eu ficava nervoso. Em 2005, eu queria virar instrutor, ficava gaguejando. Um amigo meu na Brasil Telecom falou assim, você não vai dar conta de ser instrutor porque você fica gago toda vez. Você começa a gaguejar quando você tá nervoso. Eu só por causa da raiva que eu fiquei dele, eu fui lá e me inscrevi e acabei passando. E descobri que eu tinha um talento de dar aula, né? Felizmente, eu acho isso muito bom. É bacana ter que falar isso. Eu sou o professor mais bem pago da América Latina, por hora. E tem mais aluno que faculdade. Tem né? mais aluno que as maiores faculdades que tem nesse país. Então, assim, quem foi que disse que um problema seu, um bloqueio seu, é aquilo que vai te parar? Você precisa de abrir sua cabeça. Eu tô indo pra política, é pra passar um período, não é pra ser profissional disso. Eu tenho perdido muita coisa pra mexer com isso. Perdendo a minha paz, andando com escolta monstruosa, é um absurdo. Investindo dinheiro pesado no meu particular para me defender, para querer ajudar, só para você entender como é que funciona esse sistema maluco. Fora o tanto de milhões que eu vou deixar de faturar só para servir. E eu tô te falando, eu vou fazer isso de um jeito ou de outro. Ninguém vai tirar isso, porque isso aí é um chamado, tá no coração, quem vai tirar? Você acha que a corrupção, ela um dia vai ter fim de verdade? Porque você entrando para a política não quer dizer que vai acabar toda a corrupção. Moço, tem 70 mil políticos. Então, como é São que 30 mil cidades, mais ou tem menos. esperança? A esperança é Jesus, cara. Alguém que é incorruptível é só Cristo. Agora, quem não precisa de dinheiro público, quer servir, e é por um período, você tem que dar chance para todas essas pessoas, porque elas vão lá, melhor e leva mais gente. Nós temos que empurrar os incompetentes para fora da política. Quando você não gosta de um assunto, os piores vão gostar desse assunto. A gente não tinha que pensar em eleição faltando 45 dias para a eleição de ano par, não. A eleição de verdade só acontece faltando 45 dias. E o povo só entra engajado faltando 15. A gente tinha que estar vigilante o tempo inteiro expulsando esse bando de vagabundo. O Brasil acordou e empurrou um monte de gente pra fora da política. Os caras voltaram tudo, mano. Voltaram pior. Os adversários fizeram aliança pra tomar o governo, pra você ter uma noção. E você fala, vou mudar daqui. O que é o normal? Os caras igual a gente fazer? Bora pra Suíça. Ou para os Estados Unidos. Mas é difícil. Os caras que ganham muito dinheiro nem querem ir ficar vendo Estados Unidos, não. Quer ir pra Suíça, quer ir pra Europa num lugarzinho bem tranquilo. Os mais ricos desse país vai pra Suíça. Tá lá. A maior quantidade. Lerman e etc. A turma tá ali. Então, assim, quem falou que a gente quer ir? Quem falou que a gente vai? Já deu errado a Venezuela. Já deu errado Cuba. Tá dando errado agora lá na Nicarágua. Aqui não vai dar errado, cara. Aqui você precisa de pôr pressão. Eu vi que a pessoa perguntou aqui, acabei de ver uma notícia que você não declarou seus carros. Meu filho, quem faz isso é o contador. A minha declaração que está aí de imposto de renda de 190 milhões é 3% do patrimônio total das empresas. Que cuida da sua vida. Fique em paz, o contador vai arrumar lá, tá bom? Aquilo lá é imposto de renda de pessoa física. Eu não carrego meu patrimônio para lá, meus prédios, fazenda, tudo, não tem nada declarado lá. A declaração é dentro das holds, dentro das companhias. Eu tenho 8 holds, eu tenho 2 family office, mais de 40 companhias, invisto em mais de 120 startups. Mas você não acha que, por exemplo, a pessoa que fez essa pergunta, eles nunca vão entender, porque a mente não alcança o que é administrar um negócio. Então, ele lê uma notícia, né? Eu chamo isso de mentalidade 1. É a pessoa que replica sem entender nada. Sim. Ela lê uma notícia e fala... O Marçal deve ser bandido porque não declarou o carro. Mal sabe ele que às vezes não está nem na época de declaração ainda. Ele não tem nem a informação. Como é que a gente vai trabalhar a mentalidade dessas pessoas que eu chamo de mentalidade 1? Aqui não sabe nada de nada e ainda replica tudo. Elas vão ver que eu não importo com isso. Saiu um batalhão de notícia hoje. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas. Aí um cara soltou notícia. Marçal encontra com o irmão do líder do PCC. Imagina eu tirando foto da rua, me dá essa certidão de nascimento aí pra saber quem que é sua mãe, se você é irmão de quem, sei lá quem é você. E aí os caras estão desesperados, a verdade é essa. Quando você vê um bombardeio da mídia, significa que tem alguém por trás. Aqui tá o segredo, tá? Eu já saí em capa de revista de bilionário, não sei o quê. Da hora. Nenhuma capa de revista é de graça. Toda capa, ou é a pessoa se promovendo, ou é o seu inimigo pagando pra você sair lá. Você nunca vai ser numa capa de revista de graça. Nem na Veja, nem na Globo, nem em lugar nenhum. Nem na Forbes. Ninguém faz filantropia com capa de revista. Só pra você saber, o segredo das capas de revista é que quem paga é autopromoção, ou se você aparecer de forma negativa, foi seu inimigo que pagou. Se você é nível 1, você não vai nem entender o que eu falei. E o povão nem tem que entender mesmo. Só que é o seguinte, eles vão ver que na resistência, eles vão desconfiar do porquê que estão batendo tanto em alguém que quer ajudar. Por que estão batendo tanto numa pessoa só? Eu tô muito feliz.
Todos os jornais se juntando contra mim, isso é porque eu nem fui no Roda Viva ainda. Você vai ver depois do Roda Viva, que vai virar a roda da morte aquilo ali. Quando começar a falar o que eu tenho pra falar, que vai ser muito pior. Só porque eu fiz assim pra um cara, que é aspirador de pó, tá todo mundo parecendo que... Nossa, quebrou todo o código da moral. Nós estamos falando com um monte de quadrilheiro, rapaz. Vocês não sabem o que é essa política, o que é comunismo, não. Nunca afroche pra um comunista. Lembra sempre disso que eu tô te falando. Agora, uma pergunta, já que você está se metendo com política, eu vou te fazer uma pergunta que não é lógico da área da prefeitura, mas é de política internacional. Faz o M aí, todo mundo. Faz o M. O que significa Israel para você? Você é pró-Israel? Campeão de Deus. Campeão de Deus, Israel é um povo. Ali é uma resposta para todo mundo saber o seguinte, que toda nação começou numa família. Jacó tinha um significado, o nome dele, antes dele encontrar ali em Peniel um anjo. Ele tinha o nome de Jacó, que significava suplantador, enganador. Quando ele tem um encontro ali com Deus em Peniel, né, através de um anjo, ele é rebatizado para Israel, que é campeão de Deus, para você ter uma noção. Então Israel é um sinal. Israel deixou de existir e como Jesus falou sobre a figueira ia ter que florescer, a figueira floresceu agora depois da Segunda Guerra Mundial e tem uns sinais de Daniel que, né, conta as semanas de Daniel, inclusive está perto de acontecer alguma coisa poderosa aí na Bíblia. Eu não vou falar que senão eles vão usar na política, mas Israel é um termômetro na terra, representa a figueira. Em algumas passagens Jesus fala dessa figueira e essa figueira ela floresceu depois de ter ficado mais de 1 milênio fora. E quando ela floresce, ela é um sinal do fim dos tempos. Então, Israel, ela vai se levantar poderosamente. Se você for pegar ali em Gênesis 16, quando Deus fala com Agar, que é a mãe do Ismael, que é o pai do islamismo, né, mundial, e nascendo no mesmo seio de Abraão, ali para mim tem uma demonstração clara, Bruno, do que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Tem uma fala de Deus assim para Agar. Não precisa chorar não, que esse menino, ele é filho de uma promessa. E ele será como um jumento selvagem. Será todos contra ele e ele contra todos. Salvo engano, está em Gênesis 16. E aí, quando ele fala aquilo, hoje o povo de Israel não tem mais de 18 milhões de pessoas. Mas o povo judaico-cristão tem 2,2 bi, que veio dessa linhagem através de Cristo. O Islã tem 1,8 bi. A Terceira Guerra Mundial vai ser o mundo árabe contra Israel. Israel tem a tecnologia mais avançada de guerra e tudo, e eles vão arrumar uma treta ali. E aí o que vai acontecer? A nação mais poderosa vai defender Israel, e aí a nação, né, aí já é escatologia e tá ali em Apocalipse sobre a nação vermelha. Lá no Vale de Jaboque vai ter uma guerrinha lá que o sangue vai subir até a altura do freio do cavalo. 200 milhões de pessoas. Só tem um exército que tem 200 milhões de pessoas. Só um exército vermelho, que eu não vou falar demais para não dar problema para mim. Mas ali vai ter o ataque e essas nações elas vão jogar do lado do mundo árabe, os Estados Unidos vai jogar do lado do povo de Israel por causa de uma promessa, e a terra está meio que chegando nesse grande dia. E saber disso me conforta muito, porque eu preciso correr naquilo que eu fui chamado, porque eu não quero chegar de mão vazia na onde eu fui chamado. Então Israel é um sinalizador de tempo. E Deus tem um compromisso, né? Deus fez um compromisso com esse povo e Deus não volta atrás. E saber disso muda completamente qualquer coisa que eu vou arregar na vida, sabendo que o fim da linha bíblica é ali. Eu fico mais animado ainda em aprender mais e poder servir. Eu puxei esse assunto de Israel porque você começou a falar, cara, eu tô apanhando muito, estão tentando embargar minha candidatura toda semana e me lembrou Israel, né? Que tá lá pequenininho, sem incomodar ninguém, e todo mundo lutando contra eles. Por isso que eu te fiz essa pergunta de como você vê Israel. Agora, uma coisa interessante é que você tocou num assunto que eu adoro falar, que é a gente já podia ter parado. A gente já podia estar morando em outro lugar. A gente já podia estar cuidando só do nosso. Só que terminar a nossa carreira, cumprir o nosso propósito é mais importante do que o nosso conforto. Senão, pelo conforto, a gente já tinha parado. Sim. Né? Muitos de nós. Como é que a gente pode colocar essa mentalidade de não faça só porque você tem que pagar o aluguel hoje, ou porque você tem que sair da situação escassa que está, mas pelo propósito maior. Como é que a gente muda isso na cabeça das pessoas? Eu tenho tentado fazer a minha parte há anos, né? Batendo na mesma tecla todo dia, tem café com destino todo dia de manhã, tem conferência de destino, tem não sei o quê. Daqui a pouco eu vou falar do livro Princípios Milenares, que eu já assinei para você, o nosso livro novo. Que, aliás, eu quero que você me ajude a lançar. Bora. Use a sua inteligência para me ajudar nisso. E
Como é que a gente passa essa mentalidade para as pessoas de que é muito mais do que pagar uma conta, é um propósito maior? Porque depois que pagar a conta vai parar então? Posso te falar, as pessoas que querem só pagar a conta não tem que ouvir essa conversa aí. São níveis de mentalidade. Elas vão xingar a gente por conta do nosso conforto. Hoje a gente para e pensa assim, poxa, cara, eu só queria uma casa. Eu lembro quando eu era da extrema pobreza e eu só queria dar uma casa para minha mãe, né? E aquilo para mim era o tudo. Eu lembro de uma oração minha aos 14 para 15 anos. Deus, se o Senhor me fizer jogador de futebol, eu nunca mais peço nada. Hoje eu tenho grana para comprar um time de futebol. Graças a Deus que ele não ouviu a oração. E aqui está o detalhe. O detalhe é, a gente está em níveis mentais. Então o suporte nosso de fazer algo depende daquele campo de crença. E não tem como eu sentar aqui agora, pegar uma pessoa que não acredita nela e contar tudo sobre o futuro dela. Vou te mostrar o que aconteceu na Bíblia. Deus, quando falou para José do Egito, José tem um apelido no judaísmo, é José o Justo. Ninguém chama ele de José do Egito. É a gente aqui no Ocidente que chama ele de José do Egito. Ele não tem esse nome. José o Justo. Deus falou assim, José, no sonho, o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante de você. Brunet, por que Deus não falou assim, filho, eles vão te expulsar da sua casa, você vai ser vendido numa casa, você vai governar uma casa, uma mulher vai ficar nua na sua frente, você não vai se curvar para ela, você vai preferir ser preso, mas lá na cadeia eu vou te dar a chave, e depois você vai ser o governador do Egito. Por que Deus... Não, então tá, não vamos contar os detalhes não. Por que Deus já não falou assim, não, filho, é o seguinte, vai ser pedreira. Vai chegar lá, e você vai virar governador do Egito. O que é Egito? O que eu tenho a ver com o Egito? É a mesma sensação minha, mexendo com prefeitura. Aí eu te faço uma pergunta. Por que Deus já não deu os detalhes? O processo detalhado? Ou por que ele já não falou o que era? Para que essa figura de linguagem? Ó, o sol, a lua e as estrelas. Seguinte, se Deus te contar o que ele tem para você, você nunca vai acreditar. Nunca. Boa. Se Deus falar assim, Marçal, você vai ser o presidente do Brasil com 10 anos de idade, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Deus vai te dar sinais para você perseguir isso e o seu nível de obediência vai fazer você entender o que ele falou. O sol era Jacó, a lua era a mãe, as estrelas eram os irmãos. Quando ele revela isso para todo mundo, o propósito começa a funcionar. Quando você revela o que você carrega, a perseguição vai começar. Guarda esse código. Todo mundo vai te perseguir. Os próprios irmãos, para ajudar no cumprimento do propósito. Vamos tirar esse menino daqui. Por quê? Porque ele era um cara que entendia quem ele era. Tinha entendimento da identidade. José era um cara, o justo, ele sabia quem ele era. O pai pega uma túnica colorida e coloca sobre o ombro dele e fala assim, ó, esse aqui é o querido. Depois eu queria discutir isso pessoalmente em off aqui. Como é que a gente faz para dar uma túnica colorida para cada um dos nossos 4 filhos? Eu queria ouvir sua sabedoria nisso aí. Cada família tem um José do Egito, que é o backup de cada família. Depois né, a gente trata isso. Esse cara é expulso, engana o pai dele, falando que ele foi morto e acabaram vendendo esse homem. Esse cara chega lá na casa de Potifar, resiste à tentação, a mulher quer ter relação com ele, ele continua sendo justo, foge, é denunciado, vai pra cadeia. Chega na cadeia, tá escrito assim, ó. E José tinha as chaves da cadeia. Escuta o final da história. E aí ele revela o sonho de todo mundo na cadeia. Ele não parou de cumprir o propósito dele, tá? Só pra você entender. Ele tá preso, mas ele tá ali desfrutando, passando confiança, com a chave da cadeia e servindo as pessoas. Nunca pare de servir, dependendo do que tiver acontecendo na sua vida. Você vai lembrar disso. Eu nunca parei depois que eu entendi isso. Nunca mais. Pode me atacar o tanto for que eu vou servir do mesmo jeito, porque eu sei que é assim que Deus honra. Deus ama fazer aquilo que você faz pelas pessoas que ele ama. Não é pelo que você está sentindo, não. Eu faço independente de eu estar sentindo ou não. Boa. O que aconteceu? Ele revelou o sonho de uma pessoa, o copeiro sai do período de prisão, vai para dentro da casa do faraó. Ninguém revela o sonho do faraó, não, eu tenho um cara. E o José fala, ó, quando você estiver na presença do homem, lembra de mim. Levou 2 anos. Esse cara é levado. O que eu amo é na estratégia do José. José tá escrito que ele faz a barba. Essa história eu conheço ela nos mínimos detalhes. Aí ele chega diante do faraó, a história é 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Mas isso é muito fácil. Vai ter o período de prosperidade, vai ter de pobreza e nós precisamos de construir, né? Celeiros para isso. Quando ele termina, ele taca uma pergunta no faraó. Mas quem que vai fazer isso por você? O faraó arranca o anel, vai ser você. Porque você é que conseguiu discernir. E ali se cumpre o que Deus falou
alguns anos atrás. O José ficou 13 anos na cadeia. Olha que número interessante, 13. A família dele chega lá, porque o Egito virou o centro do mundo, e eles se curvam literalmente por José. Pedindo comida. E por que ele foi preso, por que ele fez isso e por que ele virou governante? O propósito era salvar a nação de Israel. Ele cumpriu o propósito. Diferente do Moisés, os ossos de José ficaram lá até o dia que... ele ficou lá e até o dia que levaram os ossos dele. Mas eu quero que você entenda que é o seguinte, Deus não vai falar o detalhe para você. Deus vai te dar a visão, e se você tem uma visão, ele vai te dar a provisão. Escuta isso aqui que é muito forte. Se Deus colocou uma visão no seu coração, eu quero que você durma. O Brunet falou brincando, eu não gosto de apanhar porque diferente do Pablo, ele dorme. Eu sei que ele dorme. Porque quem tem uma visão, consegue dormir, porque a provisão vai ter que chegar. Porque Deus deu a visão. Algumas pessoas precisam sonhar, outras precisam ter visões. Visão e sonho são coisas completamente diferentes. Sonho é seu. Visão é do alto. É um lugar que você não consegue chegar ainda. O que acontece? Se você entender que o José do Egito nunca precisou de palácio para governar, você vai começar a governar onde você está agora. O palácio é que gritava o nome do José, socorro, aqui falta governante. Nunca foi o José querendo governar nada. Só que o José governou sobre a sexualidade, ele governou sobre a trairagem, sobre... Ele governava a si mesmo primeiro. É esse o segredo. Mas eu ia chegar aí. Homem sabe esse legislador nosso aqui do Senado Federal. Quem governa... Aguardem. O Salomão já não disse? Quem governa a si mesmo é mais forte que aquele que toma a cidade inteira em guerra. Ou seja, um país nos dias de hoje. E aí está o segredo. O segredo chama-se governar. Quando eu vejo uma pessoa que domina sobre a si mesma, eu piro para essa pessoa, porque essa pessoa é braba. Ela é resistente, ela é persistente, ela readapta, ela faz o que precisa ser feito. Você imagina a gente investindo politicamente para o nosso povo ter essa resistência. O esporte dá conta de fazer isso. Então, assim, agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Diga. Pelo menos para mim. Se você ganhar para prefeito, são 4 anos de mandato. 1.460 dias, 208 semanas. Já está na agenda cumprir isso aí. Então, aí você... E aparece uma oportunidade, que eu sei que é um sonho teu, de vir para presidente. Não é sonho meu. Isso aí era meu sonho é ter uma casa numa montanha em Luzerne, ter umas 30 vacas balançando sino. Blim, 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 blim. Sonho é esse, né? Sonho é esse. Isso é propósito. Ok. Você, se ganha para a prefeitura, você promete cumprir os 4 anos? Cara, ou tudo pode acontecer? Como que eu posso prometer algo que se a Câmara falar assim, ó, você vai sair por impeachment, eu vou cumprir a promessa? Não, o povo tirou. Eu posso falar que vou cumprir os 4 e se eu perceber que tá um esquema de gente querendo tomar um negócio, eu posso ficar 8. Como que eu vou prometer, cara? Eu tô aqui para servir, vou ficar um período na política e vou sair. Talvez pode acontecer de eu ser presidente com o cabelo branco igual o seu. Quantos anos você tem? 4'3". 4'3". Ixi, tá longe, mano. Eu tenho 37, ó. Então, cara, tudo até pode lá você vai ter acontecer. seus cabelinhos brancos. Mas da minha parte é o seguinte, a barba já foi. A barba já foi. A gente tem 6 anos de diferença. Da minha parte, eu vou cumprir os 1.460 dias, que é o que tem que fazer. Por quê? Porque eu sei que com o resultado de São Paulo, eu não preciso mais ficar sonhando e falar nada pra ninguém que vai funcionar. Já funcionou. O que pode acontecer é eu ficar mais 4, se o povo assim quiser. Pra gente caminhar pro fim, tá fervendo aqui os comentários. Aqui. Pessoal, 13 mil pessoas, ajuda aí a passar pra 14. 13 não. Eu não ia falar nada, mas 13 mil é ruim. Aqui, ó. Kátia Rodrigues botou: Brunet, que tristeza ver você se envolvendo nesse caminho. Meu Deus, que caminho das drogas, da prostituição, da Cracolândia. Da Cracolândia. Qual o caminho, dona Kátia? Fala comigo. Querida, olha só, deixa eu te ajudar, já que você... Kátia. Alguém escreveu aí, o Dória foi assim, prometeu e não cumpriu. Eu não falei que eu vou fazer, ué. Eu tô te falando que eu tô à disposição, você não entendeu. Você quer que eu faça aquilo que te agrada. Eu quero agradar quem me chamou, pô. E se precisar ficar 8 anos, eu fico também. Eu parei pra isso. Deixa eu só explicar uma coisa. Gente, eu entendo que às vezes a vida de algumas pessoas é muito difícil. E aí você vê alguma coisa que você não entende e você já ataca. Mas para prestar atenção no que está acontecendo aqui. É uma entrevista inteligente, criando o futuro de muita gente. Então, você às vezes não está entendendo, né? Eu estou vendo os comentários aqui e vejo que muita gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, presta atenção antes, assiste tudo,
ver que entrevista boa, inteligente aconteceu e está acontecendo aqui. Pablo, eu quero te dizer uma coisa. Eu não voto em São Paulo, tá? Mas se eu votasse em São Paulo, eu votaria em você, tá? Quero deixar isso claro aqui para todo mundo. Só para você saber, seu voto que é 1 vale infinitamente menos do que uma declaração sua. Eu fico tão feliz do seu voto não ser em São Paulo, mas você falar isso, que isso aí para mim vale 100 mil. Não, é bom deixar claro, e eu não tô falando isso não é porque a gente se conhece, não. É porque eu analisei, assisti o debate, boa parte dele, eu estava fora, mas assisti boa parte do debate. E não é porque a gente se conhece, não, mas é porque você tem a inteligência para fazer as coisas acontecerem. E a resistência. Tem gente mais inteligente, mas não é resistente. E a resistência. Tem que ter para aguentar porrada. Então fica aqui publicamente isso firmado aqui. Eu quero agradecer Pablo Marçal, toda a sua equipe que está aqui. Valeu. Gente, olha só. Considerações finais, Teixeirinho. Tem uma pergunta aqui. Sara Raquel, qual proposta para a educação? Ixi, é grande? Já estava nas considerações finais? Quer que responde? Vamos lá, por favor. Vamos lá. A gente tem hoje uma escola pública mais cara que a escola privada. Isso é importante. Isso é importante. Pra você ter uma noção, isso não está no plano de governo, mas é uma pergunta sincera para todo pai que tem um aluno em escola pública. Eu que vim de escola pública quero fazer essa pergunta para todo pai. Se o prefeito te desse um cheque de 8 mil reais, na verdade é um pouco mais de 8 mil, né? É R$ 1.650 por mês que custa o aluno na rede pública. Na privada é mais barato. Só que a gente não entrega o que a rede privada entrega. Se eu te desse o dinheiro, o cheque todo mês, você escolheria dar esse cheque na escola onde seu filho está? De maneira nenhuma. Você não vê o ensino acontecendo. Ali você vê uma ocupação, uma recreação, mas você não vê ninguém turbinando seu filho para o seu filho prosperar. Então a primeira coisa da educação, nós vamos ensinar 5 coisas. Primeiro é transformar a identidade esportiva de todo mundo. Tem mais de 60 esportes, cada pessoa segundo a sua vocação. Isso vai aumentar o desfrute e o prazer de estar envolvido nisso. E só para você entender, quando uma pessoa começa a prosperar, uma das primeiras coisas que ela faz com o filho dela é botar em qualquer esporte. E a pessoa, depois que ela ganha muito dinheiro numa empresa, a primeira coisa que ela faz é vou caçar um hobby. O hobby é o esporte. Boa. Isso é muito louco. Então, assim, e a política esse ano atrapalhou eu virar surfista, que esse ano não estava programado para isso. É muito entender. Mas eu vou conseguir depois. Então, primeira coisa, identidade esportiva. Segunda, vamos ensinar a educação financeira, porque um povo que sabe mexer com dinheiro não depende de comunista. Você vai ver eles surtando comigo. Eles vão querer derrubar o muro da minha casa no Jardim Europa. Eles vão querer fazer de tudo para destruir minha vida, porque eu vou ensinar o povo a se libertar. Terceiro, tecnologias do futuro, senão a gente vai se tornar uma nação escrava. Isso aí não tem como. O Elon Musk já fez uma previsão que vai ter, tipo, um Bolsa Família mundial, que a tecnologia vai tomar os empregos. Ou seja, nós temos que ser um povo que cria, um povo que produz, um povo que conserta a tecnologia, um povo que programa a tecnologia. Se a gente não adaptar o cérebro brasileiro para a tecnologia, nós seremos engolidos. A gente tem um negócio chamado tecnocracia, que é a sedução dessa tecnologia e governar através da tecnologia. Tem uma nação que é dona do TikTok e do Quai que está entrando na mentalidade de todo mundo. Eu tenho que parar por aqui. Tá? Cuidado. Só nessa máquina chinesa, eu, Pablo Marçal, tenho 3,5 bilhões de marcações da máquina do TikTok. E eu não uso TikTok. Você entende ou não? É pesado esse negócio. Então, assim, identidade esportiva, educação financeira, tecnologias do futuro e uma coisa poderosa chamada inteligência emocional. Inteligência emocional vai fazer a pessoa ser mais resistente e desapegada, vai diminuir a criminalidade, vai diminuir homicídio, vai diminuir treta, vai diminuir depressão, vai diminuir um tanto de coisa. Sabe o que vai acontecer? Todo o dinheiro bem gasto ou investido em educação diminui gasto na saúde, porque a pessoa vai cuidar dela. Você imagina um esportista... Na segurança. Ei, eu não sei, a gente se conhece há alguns anos. Você tem notícia de alguma época eu fiquei doente, alguma coisa assim? Como fica doente cuidando da mente, cuidando do corpo, filho? Você quer ficar sem doença? Cuida da mente, cuida do corpo. E eu vou te falar, o maior remédio pro corpo, você não vai acreditar, chama desfrute. É o maior remédio que existe. Pode ganhar milhões, vai ficar doente do mesmo jeito. Pelo menos você vai dar conta de comprar seu próprio remédio, né? Só que as coisas mais poderosas que existem para dar saúde pro corpo humano é o desfrute. Porque a alma entra em regozijo, seu corpo entra em dopamina absurda, endorfina, e você fica maluco do tanto que é bom viver.
Você vai acordar todo dia igual eu acordo. Eu acordo, Bruno, eu olho pra quina da parede, dá vontade de morder na quina, velho. Tem dia que dá vontade nem de descer a escada, dá vontade de pular pela sacada da casa, assim, do tanto que eu falo, bora! Aí você fala, mano, é forçado. Eu entendo. Você quer dormir demais porque a sua vida acordada é uma bosta. A gente precisa ensinar nosso povo a entender o valor da terra que nós temos. A gente tem um propósito como povo. Então você imagina a gente colocando essas 5 coisas no ensino. Imagina a gente transformar o ensino em ensino olímpico. O Lula, como eu disse, o Lula ele foi um cara que imprimiu o caráter dele no ensino, criou um monte de militante nas faculdades. A gente está com o jogo praticamente perdido nas faculdades. Vai demorar algumas décadas para recuperar. O Tarcísio, que é militar, criou a escola cívico-militar. Por quê? Porque ele é militar. Ele empregou o caráter dele na escola estadual. Eu sou esportista, o que eu vou fazer? E sou empreendedor, e sou o cara da inteligência emocional, e sou o cara do dinheiro. Tecnologia também. Eu vou colocar o meu caráter nas escolas. Isso dói para um comunista, porque ele nunca parou para pensar que todo governante imprime caráter no governo. Você entende isso ou não? Então o ensino vai ser desse jeito. Professor da rede pública, se você e seus alunos são presenteístas e estão altamente produtivos, você vai ganhar com isso. Nós vamos dar recompensa para os professores. Nos Estados Unidos, onde eu sei que você também gosta de estar lá, onde eu também tenho casa, a escola pública ela ganha como se fosse o IPTU pela nota, velho. Olha que louco. E o valor da casa está vinculado com o quê? Isso é muito louco. Com a nota que os alunos têm de média na escola. Você entende que isso é assustador? O valor do imóvel está vinculado com a nota da escola. Eu quero isso aqui no Brasil no futuro. Só que eu não vou... Isso aí já não é o Pablo mudando isso aí. Isso aí tem que ser uma nação pensando assim. Você imagina. Tem gente que não quer morar no meu bairro. O bairro desenhado pela Disney. Porque a nota da escola não é superior a, por exemplo, aquela casa que o Flávio tinha lá a uns 30 minutos da minha casa. A melhor escola da cidade é lá perto da casa dele. Só que é longe da Disney. Eu tenho uma casa dentro do complexo da Disney. É assustador. Foi o Walt Disney que fez. Só que a nota da escola não é alta. As casas valem milhões de dólares. Só que não chega nem perto das casas de um bairro onde... É Monte Verde o nome da escola? Acho que é Monte Verde. Não lembro o nome da escola. O condomínio é Wildworth. Esse. Ali naquela área vale mais por conta da escola. E as pessoas não pensam em comprar a casa. Pensam em chegar perto da escola primeiro. Para o filho ter a escola que tem a melhor nota. Olha que loucura. Ou seja, é a educação que norteia um povo. E assim vai ser no Brasil também. Eu também acredito muito na mudança do Brasil. Eu acredito que o brasileiro vai melhorar. Eu acredito no futuro de paz e prosperidade. Quero deixar para o Pablo aqui, ó, meu livro novo, Princípios Milenares. Já está assinado para você, irmão. Obrigado. Obrigado pelo convite, ter aceitado nosso convite de vir aqui. Para mim é um privilégio receber. E candidato a prefeito de São Paulo, pai de família, um dos caras mais inteligentes hoje em atuação no mundo. Então eu quero pedir um forte aplauso para o Pablo Marçal. Valeu! Aí, ó. Obrigado, Pablo. Você já publicou quantos livros, mano? 9. 30? Não, 9. Isso aqui 9. é uma máquina, nosso senador da República, no futuro você tá aqui, ó. Meu Deus. Milenares. Significa que foi testado e aprovado por mais de um milênio. É isso aí. Lembra sempre disso. Tá aqui, ó. Lançado o livro. Fazer igual meu pai lançar as coisas. Tá lançado. Foi. Aí, ó. Tamo junto. Brunet, Deus abençoe. Obrigado. Você também, meu irmão. Parabéns pelo que Boa você tá campanha. fazendo todo dia. Obrigado. Obrigado Tamo mesmo. junto. Obrigado. Deus abençoe. É isso aí, gente. Esse foi o Brunecast de hoje. Desejo paz e prosperidade. E até o próximo Brunecast. Faz o M.